através do confronto com o desconforto. Tá? Como que eu desenvolvo, por exemplo, coragem? Eu preciso olhar para o medo Que existe. eu preciso aceitar que o medo está em mim. Eu tenho medo. Por exemplo, o maior medo do ser humano é falar em público. Você sabia disso? Sim. O segundo maior medo é morrer. Como que eu desenvolvo coragem, que é uma virtude basal? Eu olho pro medo e reconheço que existe medo. Reconheci que existe medo, eu preciso racionalizar o meu medo e eu preciso criar um plano de ação para agir apesar do medo. Coragem é agir apesar do medo. É enganoso quem pensa que quem tem coragem não tem medo. Não, coragem é um estado, um grande sábio já falou, que você é o único que sabe que você tem medo. Tá. Mas você tem. Então, como é que eu refino a coragem? Cada vez me expondo mais ao medo, de maneira cautelosa. Porque no momento que eu racionalizei o medo... Eu fiz isso com medo de falar em público, quando eu era mais novo. Tinha terror, eu falei, putz, eu vou tentar lá ir na frente falar. Consegui ir aumentando cada vez isso daí. Cara, deu certo. Virou sua vocação, cara. Exatamente. Olha, porque me incomodava. Aquilo que era uma sombra lá na sua infância virou o centro da sua luz na vida adulta. É louco isso. Porque eu lembro exatamente quando eu tomei essa decisão. Esse processo, o Jung chama de processo de individuação. A sua luz é mais forte nos seus pontos mais sombrios. Então, você desenvolveu a coragem confrontando o teu medo. Todas as outras virtudes é exatamente a mesma coisa. Você precisa confrontar o excesso e a omissão dela, porque toda virtude, Vilela, segundo Aristóteles, ele é um equilíbrio entre o excesso e a omissão. Por exemplo, a coragem, que é uma virtude, ela é o ponto médio exato entre a covardia e a ousadia. Tá? Quando eu consigo equilibrar a covardia com a ousadia, eu tenho coragem. Então, coragem é a justa medida da covardia com a ousadia. Quando tá exatamente, perfeitamente equilibrado para aquela situação, por exemplo, aparecer uma cobra, eu tenho que equilibrar covardia com ousadia para agir com coragem. Quando eu consigo fazer esse equilíbrio perfeito, a justa medida, o Aristóteles chama, a justa medida da covardia com a ousadia, aí eu vou conseguir agir com coragem. O que um ser humano normal faria é, vou agir com cautela. E a cautela serve à coragem, assim como todas as outras grandes virtudes também, como bravura, como compaixão, como perseverança, como resiliência, fortaleza, temperança, que hoje em dia a maioria das pessoas não tem temperança. O que é temperança? Capacidade de se frustrar quando algo não acontece do seu jeito. Esse é o mal do nosso século, cara. O mal do século XXI é a ausência de temperança.